Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através de desintoxicação e suplementação do organismo, equilíbrio das frequências celulares. Também para você que não quer ganhar sobrepeso um dia, também essas lives são para você, tá? Para você manter o seu peso sempre, não importa a sua idade, tá? A partir desse conhecimento que a gente vai dar aqui para vocês sempre, ok? Bem-vindo ao nosso projeto Emagrecer e Manter. Nosso tema de hoje é: tenho muitos resultados com exercícios físicos que não são compatíveis com o meu tipo de sangue, com o meu metabolismo. Realmente isso é possível mesmo, porém, hoje nós queremos esclarecer e mostrar o porquê é importante respeitar o seu perfil metabólico, ok? Então, tomara que vocês gostem dessa live de hoje e estamos muito felizes em estar aqui. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Isa. Bom dia a todos. Estamos felizes mesmo hoje, né, Fernanda? Muito mais desintoxicadas, eu, a Fernanda, a Miriam, estamos aqui numa dieta de liberação intensa metabólica, né, Fernanda? Oxa, a E gente aí, pratica também. a gente fica mais iluminada, né? Então, todo mundo que está desintoxicado, corpo são, mente sã, né, vai ficando com uma energia mais brilhante, né, com o espírito mais leve, top demais. Vamos lá. Bom, Isa, nós sempre falamos aqui que para a pessoa atingir os resultados desejados através de exercícios físicos, ela precisa respeitar seu perfil metabólico e um deles é o tipo sanguíneo. Nessa semana tivemos uma participação na nossa live de uma pessoa dizendo que ela tem muitos resultados com os exercícios físicos que não são compatíveis com seu tipo sanguíneo. Explica para nós por que isso é possível. Então, Fernanda, é aquela questão, a pessoa, ela de repente se sente bem até com aqueles exercícios, porque mantém com o peso equilibrado, talvez, né? Muita gente, vamos supor, vamos dar um exemplo prático, o sangue A, por exemplo, né? Hoje a gente vai falar do metabolismo dos tipos de sangue, dos exercícios compatíveis para o tipo de sangue, né? O sangue A, por exemplo, ele não poderia ir para uma academia onde tem muito barulho. O sangue A, a nossa sociedade, o dia a dia já é muito intenso e muito estressante. E o sangue A, para não ter problemas, tá? Não abaixar o sistema imunológico, não ter nenhuma doença autoimune, não ter degeneração, ele precisa ter momento de silêncio, de calma, de tranquilidade. E hoje é impossível a gente ter isso em casa, no dia a dia com a família mesmo, porque os filhos, por causa da modernidade, eles são mais agitados, o trabalho é muito agitado, é muito estressante, é muita pressão. O ar serviria para trabalhar, para ser agricultor lá na roça, Fernanda, junto com a natureza, por exemplo, sabe? Com as pessoas, assim, com silêncio, com canto de passarinho, né? Coisa pré-programada, tempo de colher, tempo de plantar, tempo de dar um tempo e tal. E tudo é uma surpresa e tal, e o ar não resiste muito a isso. E aí, quando ele vai fazer o exercício, se ele não compensar isso, essa agitação toda que abaixa o sistema imunológico, né? E aí ele fazendo exercícios mais de alongamento e de relaxamento mesmo, alongamento de baixo impacto e relaxamento, e de preferência na natureza, né? O sangue A serviria para fazer aquilo que passa nos filmes dos Estados Unidos, aquele Tai Chi Chuan, né? Lá no meio das árvores do parque, né? Ou fazendo yoga na praia, seria o perfeito para o sangue A, né? Mas aí a gente vê que eu tenho muitos pacientes desses, tá? Eu tenho sangue A que adora carne e adora ir para academia. E aí a gente percebe, entrevistando esses pacientes, que não é uma questão de eles gostarem de fazer exatamente aquele tipo de exercício, mas são pessoas que têm uma necessidade muito grande, até por conta de outras analogias de perfis que a gente faz também, que não é só o tipo de sangue,
de estar conversando com pessoas, em contato com pessoas, entende? Eu tenho uma paciente que ela não emagrece de jeito nenhum e ela faz 2 horas de academia todo dia. Você entendeu? E ela não consegue emagrecer. Ela tem fibromialgia, ela sente dor no corpo inteiro. E ela ama academia de alto impacto, ela é sangue A, você entendeu? E aí o que acontece? Acontece que ela não emagrece porque ela não relaxa. Eu falo para ela, ó, você precisa fazer, Deus me livre, não consigo. Então ela é muito ansiosa, o trabalho dela é muito mental. Ela trabalha numa área onde ela tem que pensar muito, raciocinar muito, né? E aí ela não consegue desligar e ela teria justamente que desligar para emagrecer, para não ter mais dores, né? Então ela teria que fazer essa compensação. Mas aí como ela é muito ansiosa, ela é muito agitada, aí ela não consegue fazer isso. Ela mora com o pai, com a mãe, que já é bem de idade, e ela é filha única. Então, ela tem necessidade, ela tem carência de conversar com pessoas e estar com pessoas, mesmo porque no trabalho dela ela fica mais fechadinha ali. Então, aí ela compensa isso na academia. Quando eu falei mesmo para ela que ela tinha que fazer outro tipo de exercício, ela fez maior cara de frustração, né? Isso ainda tá um trabalho em andamento com ela, sabe? Mas é isso que precisa para o corpo ficar saudável. Porque exercício serve também para a gente queimar caloria, tá? Mas não é só queimar a caloria e ficar magro. Você tem que ficar magro sem dor, você tem que ficar magro dormindo bem. Lembra que metabolismo errado também tem a ver com sono ruim, com acordar cansada, né? Então, ter dores de cabeça, né? Ter falta de resistência. Então, tudo isso também a gente precisa assistir. Não é só a queima de caloria para se manter magro. A coisa não é só ser magro, né? As outras coisas também tem que estar funcionando direitinho. E ao passo que o O, por exemplo, não vamos falar só do A, eu mesmo sou O, né? E aí, antigamente, porque eu sempre fui uma criança hiperativa, tá? Na escola, eu falo que graças a Deus que eu não sou do tempo da Ritalina, senão eles tinham me dado, né? Então eu era a criança que tinha déficit de atenção e tinha, né? E era considerada uma criança hiperativa. E aí minha mãe, para ver se me melhorava, e me melhorou realmente, me colocou na yoga. E eu sempre tive problema de coluna desde criança e dores, né? Tomei muita bezetacil na minha infância, que falavam que eu tinha reumatismo. Então, eu era uma criança cheia de dor nos ossos, dor na junta e muito hiperativa. E aí me colocou na yoga. Me melhorou de eu aprender, relaxar e acalmar um pouco. Eu acho que eu consigo sentar aqui e fazer live, ser terapeuta por causa da yoga. Mas eu sou sangue O. Isso não tira minha dor, a yoga. Isso não tira meu estresse mental. Para mim tirar meu estresse mental, eu preciso correr 3 km em 15 minutos, fazer uma corrida ligeira, entende? Aí sim, aí é melhor do que eu ficar 2 horas na yoga. Então, não que os exercícios façam mal para o sangue A, se ele fizer muitas horas de exercício de impacto ou de impacto intenso, faz mal mesmo, tá? Perde cartilagem depois na terceira idade, vai ter problemas com memória e concentração, o sangue A, que faz muito exercício de impacto e fica em lugares com barulhos muito altos, tá? Desregula todas as glândulas hormonais, porque desregula muito hipófise e hipotálamo. O sangue A é regido por hipófise e hipotálamo. O sangue A, se ele não tiver muito adequadinho dentro do que ele precisa, o sistema imunológico dele vai lá embaixo. Tanto que no Fantástico, semana passada, retrasada, perdão, eles anunciaram lá que tem um tipo de sangue que decai mais com a Covid. Eles observaram do que os outros tipos. Tem um deles que a pessoa fica mais mal, né? E aí eu falei ainda pro meu marido, quando eles estavam só anunciando, é o sangue A, entende? E aí, hora que passou a reportagem, realmente era o sangue A, né? Que tem mais facilidade em pegar a Covid e ficar mal. Não porque o sangue A é mais sucinto à Covid, não. Porque o formato que a gente tem hoje
de academia para exercício, de estresse mental e estresse do dia a dia. O sangue A não aguenta. A maioria dos meus pacientes que tem câncer, que tem lúpus, que tem fibromialgia, é tudo A. A maioria. Tem O também, tem B, mas a maioria é A. Porque o A, ele não aguenta esses ritmos loucos da vida. Então imagina um sangue A ficar fazendo um monte de hora de exercício de impacto numa academia de barulho. Aí isso abaixa muito o sistema imunológico. Então, para o A ficar bem, ele tem que, porque a vida já é corrida, ele tem que fazer a compensação para aumentar o sistema imunológico, de fazer exercício de relaxamento e de alongamento. Bastante relaxamento, inclusive. A gente fala que o sangue A quer ficar ótimo, quer melhorar a dor, quer ficar com a memória e concentração boa, quer dormir bem, quer baixar a ansiedade, faz meditação. Todo mundo fica bem com meditação, mas o sangue A, aí a Covid não pega, um A que faz meditação, não derruba, entende? Então o A, ele precisa entender que ele precisa de relaxamento mental para ele ter organismo saudável e longevo e também para emagrecer. A Iene tá participando aqui com a gente, Sim. Isa. Aí ela falou assim, estão falando de mim, né? Só que, assim, quando nós escolhemos esse tema, nós achamos interessante porque o exemplo dela cabe a outras pessoas também. Como você falou, tem vários pacientes seus Sim. que não tem não é essa consciência, eles não sabem disso. Sim. E às vezes, e esse tema é uma forma de esclarecer para as outras pessoas também, que às vezes está na mesma situação da N, né? Com certeza. Pode ser O, A, B, B. Sim. Inclusive, N, a gente sempre fala nas lives que quando vocês perguntam, vocês ajudam outras pessoas, né? A gente não citou seu nome, você acabou falando ali, né? Mas realmente a gente viu no seu questionamento, né, Fernanda, das vezes passada, assuntos pertinentes para orientar mesmo as outras pessoas, né? E isso que é importante, essa corrente do bem, essa troca, né? Da gente poder respondendo a pergunta sua agora, fizemos uma live para responder as suas perguntas, né, e esclarecer para outras pessoas também. Então vamos lá. E mesmo que as pessoas tenham resultados com exercícios físicos que não estão adequados ao seu perfil metabólico, no caso hoje estamos falando do tipo sanguíneo, Sim. O que elas precisam saber se continuarem nesse desalinho, Isa? Então, é isso que a gente acabou de falar, né? Um sangue O, ele tem muito lactato no músculo. O sangue O, ele é regido pela parte muscular, né? A gente fala muito do O e do A, gente, tem o B e o AB, porque a maioria das pessoas são O e são A, tá? São Os e são As. É muito difícil um B e mais raro ainda um AB. Mas o B e o AB, ele fica ali meio no intermediário, tá? Aí a gente tem que analisar outros perfis para daí a gente ajustar o que é mais legal de exercícios para o B e para o AB. Mas para o O, por exemplo, tá? O lactato que se forma muscular é muito grande e isso atrofia os músculos. O O, ele tem muita dor muscular, ele tem muita tensão, tá? Ao passo que o A, ele tem muita baixa de energia, né? O A, ele baixa o sistema imunológico com facilidade, né? Então, o O, como a adrenalina, o estresse, a adrenalina vai toda muscular, tá? O O tem que fazer exercício de impacto, exercício de suar. Eu falo que aqueles Q48 lá, que você faz burp, corrida parada, né, montanha alpinista, aqueles negócios lá que eu amo fazer, porque eu sou O, eu me sinto muito bem, né, aqueles exercícios de alta intensidade, pro O é perfeito, tá, o O fica muito bem, correr, eu falo que o exercício maior do O é correr, mais do que qualquer outra coisa, pode fazer outra coisa, mas correr é fundamental pro O, porque ele movimenta todos os músculos, aí sai a adrenalina do músculo, sai o lactato do músculo, isso dá um relaxamento mental para o O muito grande, aumenta o sistema imunológico do O. Ao passo que o A, a adrenalina toda do A vai para o cérebro.
E aí, o A, ele tem mais facilidade em ter Alzheimer, em ter Parkinson, em ter derrame, em ter aneurisma, tá? Os outros tipos de sangue também tem, mas o A, ele tem um pouco mais de facilidade. Toda a adrenalina e o O, ele aguenta um pouco mais de cobrança, ele aguenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele aguenta surpresa. Se hoje ele programou para fazer uma coisa e chega lá na hora é outra coisa, ele não se estressa muito com isso. O O tem uma facilidade de lidar com isso, de agir sob pressão. Tem gente que é O que só age sob pressão, porque o O tem esse perfil, o A não tem esse perfil. O A, ele tem que ter uma rotina, sabe? E se a coisa foge muito da rotina, ele não fica muito legal. Aquilo estressa ele num nível alto, né? Ele tem que estar muitas coisas pré-programadas e tudo com calma, com antecedência, para ele lidar melhor com isso. Então, ele gosta de fazer uma coisa de cada vez, né? E o mundo que a gente vive hoje não é assim. Não cabe isso mais. Né? Então, o que que acontece? O A, ele nem pode trabalhar muito. O A, ele não aguenta trabalhar mais que 8 horas por dia, não ter o final de semana para descansar, ele não aguenta, sabe? Então, o que que acontece? Aí, ele não faz exercícios para baixar essa adrenalina do cérebro, então descontrola glândulas, tá? Cerebrais que descontrolam glândulas hormonais e todo o corpo, né? O cérebro tem um desgaste maior, né? E aí ele só recupera e alinha o ritmo neural até para o corpo funcionar bem quando ele para, relaxa o cérebro, medita, né? Então o exercício para ele tem que ser de respiração, né? Para daí equilibrar as glândulas que comandam o corpo e tudo ficar bem. Então, são metabolismos diferentes, né? E as pessoas têm que entender isso. Esses desequilíbrios, Isis, não acontecem só pro A, né? Acontecem para todos os tipos Todos os tipos de sangue. Que não estão alinhados com o seu perfil. Você quer ver um sangue O, como é estressante para ele, se for para ele fazer Tai Chi Chuan, por exemplo, ou se for para ele ficar numa aula de yoga, sabe? Ou se for para ele tá do lado de uma pessoa mais devagarzinha, sabe? Ele não tem muita paciência, sabe? O A não, o A tem paciência. O B e o AB fica no meio do A? Fica mais ou menos no meio. O B e o AB, eles não podem fazer exercício de tanto impacto igual o O, tá? Mas eles têm que fazer um pouquinho e muito alongamento, sabe? O AB, um pouco de relaxamento neural também. O B, mais alongamento. A tendência do B é ser rígido articularmente, tá? Essa é a tendência dele, tá? Não ser tão flexível. Então, o B, ele precisa de muito alongamento. E o AB, ele precisa de alongamento, de um pouquinho de impacto e a meditação também, o relaxamento mental. Né? A gente fala que yoga é perfeito, né? Pilates, exercício com musiquinha zen, né? Aí mesmo aquele A que é agitado, que acha que não consegue fazer yoga, eu tenho uns A que acham que não consegue fazer yoga, relaxar, nada disso. Aí quando a gente põe eles aqui no consultório, sabe? Num ambiente assim, relaxado, tranquilo, uma musiquinha top e tal, eles saem falando, nossa, que delícia, como eu fiquei bem, senti bem. As terapias têm muito resultado para o sangue A, porque a gente tem esse ambiente aqui no consultório de tranquilidade, de musiquinha, coloca uns aromas de relaxamento, aí o sangue A vai no céu. Eles se descobrem. É isso aí, entendeu? Isa, só ver se tem alguma perguntinha aí, porque meu celular tá travando. Tá. A Anne tá falando que vai ser uma velhinha estragada. Não, lindinha. Vamos conversar. Você já sabe que eu falei para você entrar em contato pra gente conversar. E vamos melhorar isso. Tem como melhorar. Vamos lá. Aí a Anne falou que vai fazer a tipagem sanguínea novamente. Isso mesmo. Olha, já aconteceu, Anne, isso pra mim. Aqui no consultório, sabe? Já aconteceu de as pessoas fazerem a tipagem antes, eu não sei faz quanto tempo que você fez a tipagem,
mas tipo há 15 anos atrás, que os laboratórios não tinham essa tecnologia, e a pessoa achar, aconteceu isso essa semana comigo, achar que era um tipo de sangue, na consulta a pessoa me falou que era A, certeza, sabe? Porque tinha feito a tipagem sanguínea, e aí foi fazer de novo, era A. E como ele tá com câncer e eu preciso ter essa informação muito precisa, aí ele tinha feito um laboratório numa cidade bem pequenininha, eu falei, não, vem aqui, faz um laboratório aqui e me manda o tipo de sangue. E era A, não era O. Isso acontecia muito até uns anos atrás. Acho que não tinha equipamento assim tão moderno e tinha esses equívocos ali. Então faz mesmo, tá? Às vezes não tá muito certo. Nossa. Isa, você já teve algum paciente que tinha o corpo que queria, com exercícios físicos que não eram compatíveis com seu tipo de sangue, mas que devido a isso ele teve outros problemas? Sim, porque assim, é aquilo que eu falo. A gente fala aqui de emagrecer, né? E de manter. E aí, a primeira coisa, quando fala em trabalho de emagrecer, que vem na cabeça de uma pessoa ligada aos exercícios, seja os professores ou a própria paciente, ou as pessoas ligadas à nutrição, seja os profissionais ou os próprios pacientes. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça que você precisa fazer, né, para você perder peso? Então, o que vem primeiro na cabeça? Eu preciso gastar mais caloria do que eu ingiro. Então, eu preciso diminuir a ingesta de caloria e fazer bastante exercício a mais do que a caloria que eu estou ingerindo para me emagrecer. Então, essa é a primeira coisa que vem. E claro, né, que um sangue O vai emagrecer com exercício de impacto, né? Se ele comer bem pouquinha caloria, mesmo que ele faz um exercício que não é tão de impacto assim como andar de bicicleta, que para o sangue O é fraquinho, ou caminhar, né? Ele também vai conseguir emagrecer se ele estiver ingerindo bem pouquinha caloria, né? E beleza, o sangue A, ele vai, claro, ingerir menos caloria, fazer bastante exercício, ele vai talvez emagrecer por causa desse dali. Mas aí ele tem que entender, o sangue A, que quando ele faz um excesso de exercício, ele queima muito, não queima só as gorduras, ele queima tudo que é vitamina e mineral. Entende? Ao passo que o O, quando não faz exercício de alto impacto, mesmo que ele está comendo bem pouquinho e a caminhada, que é baixo impacto, ele emagreça, ele não está tirando a toxina do fígado, do estômago, porque o estômago dele e o fígado é um músculo também, o coração, e tá cheio de toxina. E se ele fizer de alto impacto, ele libera a toxina do coração, das veias que oxigena o cérebro, melhora a memória, a concentração, libera a toxina do estômago, do fígado, daí ele sente bem a digestão. Então, o exercício errado pode até dar benefício, dependendo o princípio que a pessoa está usando para emagrecer, mas isso não significa que ele está emagrecendo com saúde. E é isso que a gente fala aqui. Tem que emagrecer? Com certeza. Estar acima do peso é a receita para você ser uma pessoa que vai ter uma vida de muito má qualidade, né? A curto e principalmente a longo prazo, né? Emagrecer? Precisa. Para ficar bonita e aumentar a estima? Com certeza. Minha estima é alta e eu me sinto bem porque eu não tenho sobrepeso. Eu sou uma pessoa que desde quando eu me conheço por gente, eu entendo que se um dia eu tivesse sobrepeso, eu ia ser infeliz. Então, desde novinha que eu cuido com exercício e me aprofundo, não é só para os pacientes, é para mim também, para estar sempre no meu peso, mas com saúde. Eu já tive com peso normal, sem saúde, é horrível. Você nem tem estima alta, você não tá gordinha tal, mas você não tem saúde, você tem dor de cabeça, você tem fraqueza, você tem hemorragia, você tem um monte de coisa, né? Você tem dor, então não adianta, né? A gente tem que estar magra, né? A gente tem que se sentir bem, bonita e bonito, né? Tem que estar magro, mas sem dor, com muita energia, com muita luz, né? Com o cabelo bonito, brilhante, com a unha forte, bonita, né? Com a pele linda, né? Naturalmente, sem maquiagem, sem ficar toda flácida, com músculo. Então, isso a gente só consegue quando a gente faz o que é certo pro nosso metabolismo.
tanto a nível de desintoxicar, de suplementar, de equilibrar a parte energética e de fazer os exercícios corretos, que também trazem saúde. Exercício correto traz o emagrecimento e a saúde. Exercício errado pode até trazer o emagrecimento, mas aí o custo-benefício é horrível, porque daí traz outras disfunções. E qual paciente seu que aconteceu essa situação que a gente acabou de perguntar? Que ele tinha o corpo que queria, só que por causa que ele não fazia exercícios físicos compatíveis ao tipo de sangue, ele teve outros problemas. Então, eu tenho pacientes que chegam aqui e eu falo, olha, não adianta você ficar caminhando, né? Ah, mas quando eu comecei a caminhar, né, eu emagreci, né? Eu tirei a janta, comecei a caminhar, mas aí a pessoa tá aqui, ela não tá, ela tá só com um pouquinho de sobrepeso, né? Emagreceu um monte até, né? Eu tenho muitos homens assim, né? Mas se tá aqui é porque tem outras coisas que não estão certas e se a alimentação que se dispôs a fazer para emagrecer e o exercício que está fazendo fosse as coisas corretas, não estaria nem aqui, né? Com dor, né? Com outros problemas, né? De digestivos ou outras coisas, né? Que as pessoas nos procuram. Então, a pessoa fazendo a coisa certa, né? Aí a pessoa fala assim pra mim, ai, mas é um sangue ó, por exemplo, ai, mas eu adoro caminhar, eu emagreci, eu gosto, tal. Beleza, continua caminhando, se você gosta, né? Só que daí dá uns tirinhos de uns 15 minutos, né? A hora que estiver terminando a sua caminhada, ou, né? Ah, é porque minha esposa vai junto, ou meu filho, e é a única hora que a gente tem para fazer alguma coisa junto é quando caminha, né? Se eu for correr, daí, porque vem um monte de objeção, vem um monte de, mas e se e tal. Não, beleza, caminha com ela 1h15, se é 1h30 a sua caminhada, né? Aí a hora que tiver quase para terminar, você deixa ela para trás um pouquinho, dá um tirozinho, porque você é ó e precisa disso, porque senão você não vai parar de ter torcicolo, endurecer o pescoço, um exemplo, né? Então, a pessoa tem que entender isso, né? Ai, mas eu sou uma pessoa que trabalho com exercício, né? Eu sou mas eu dou aula, né? E a aula que eu dou é de alto impacto, né? Como que eu vou fazer, né? Então, se você é da área, né? Então você pega e aquilo que nós já falamos em outras lives, né? A coisa não precisa mudar para o mês que vem, né? Ou para daqui 6 meses. De repente, faz uma programação. Ah, agora eu entendi. Ah, para mim seria mais interessante se eu fizesse uma coisa mais condizente com o meu metabolismo. Então, beleza, eu vou me preparar, vou fazer um curso, uma especialização para daí então dar aula de exercícios de baixo impacto, né? Como que eu posso fazer isso, né? Tudo tem a solução se você não for teimoso e nem morreu, né? Só não tem solução para quem é teimoso e quem já morreu, né? A gente está aqui para falar cientificamente, né? Dados que existem em literatura, em livros, né? Do que é certo e do que não é. Não é só a curto prazo, é a longo prazo, né? Do que dá, do que não dá, né? Às vezes acha que aquele jeito tá bom, mas e a longo prazo, como é que fica? Gente, eu sonho com um mundo onde eu vou ter 100 anos e vou subir na árvore. Mas eu não quero isso só pra mim, né, Fernanda? Eu quero isso pra Fernanda, eu quero isso pra Anne, né? Eu quero isso pra todo mundo, pra todos os meus pacientes, pra todo mundo que assiste nossas lives, nossos vídeos, né? Eu quero um mundo onde a gente tenha 100 anos e não seja gaga. Onde a gente tenha 100 anos e seja livre, porque a coisa mais triste, Fernanda, porque eu já fui muito doente, e isso é uma prisão. É uma prisão psicológica você ter limitação. E a tendência do envelhecimento, a gente que tem os pacientes aqui de várias idades, é essa. É cada vez você ter mais limitação. Mas eu também tenho paciente que tem 90 e poucos anos, 96. Eu tenho uma senhorinha que vem aqui fazer alinhamento de coluna com 96 anos. É uma japonesa, magrinha, saudável, sabe?
que faz tudo conforme o que é para ela fazer, sabe? E mais ainda depois que a minha paciente melhorou mais ainda, sabe? E com 96 anos foi esse tempo pro Japão, sabe? Então, é assim que a gente tem que desejar a nossa vida, que a gente vê que nem as crianças não estão assim mais, né? Que dirá adulto, que dirá velhos, né? Eu não quero ser uma velha que precise ser trocada a fralda ou que não aguente mais levantar sozinha da cadeira, né? Não quero. Minha avó morreu com quase 100 anos consertando a cerca de balaústre. Morreu atropelada, não morreu porque estava doente. Nunca usou óculos, nem tomou remédio, né? Então, a gente tem que desejar esse tipo de vida, né? Até quando viver. A avó do meu marido tem mais de 90 anos e é saudável, entende? Muito saudável, né? E é assim que a gente tem que desejar viver, ativo, sem prisão, né? E é só a gente fazendo a coisa certa para o nosso organismo que a gente consegue galgar isso. Não tem uma fórmula. Ir lá para academia, ficar 3 horas, você vai envelhecer saudável. Se for para determinado metabolismo, sim, para outros não. Vai estragar o envelhecimento, né? Vai aumentar peso, né? Para outros vai diminuir peso. Então, não existe uma fórmula que dá para todo mundo. Existe a fórmula correta para uns, para outros não. Por isso que a gente vive num mundo onde se tem só fórmulas, né? Não tem a academia para esse metabolismo, para aquele. Não tem uma escola onde as professoras são preparadas para esse perfil, para aquele perfil, né? E aí as pessoas ficam fazendo tudo comum. Aí para aquele que encaixa no que a sociedade dita, dá certo, que é o mínimo de pessoas, né? Numa escola onde a maioria é vespertino e a maioria é ativo, hoje, que era diferente de antigamente, aí as professoras esperam que o aluno sente na carteira, fique lá sentadinho a aula inteira, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo prático, daí a maioria das crianças não são gramáticas, são práticas. Aí a escola só serve para quem é gramático, é a minoria. Aí 2, 3 tira 90, o resto tudo passa no conselho de classe e as pessoas ainda não se tocaram que cada perfil exige um tipo diferente de forma de lidar. E é assim o nosso organismo também na história de emagrecer, de se nutrir, de desintoxicar e de ter nutriente, ficar saudável, regenerar, né? Ser um velho novo e não um novo velho, né? Tem perguntinhas? Perguntinhas. O vô do meu marido tem 92 anos e troca a lâmpada. Isso aí, tem que chegar igual ele, N. Sobe em árvore, ó, pra você ver que eu não tô falando besteira. Eu não tô falando besteira, eu tô falando o que dá. Ó, tá aí, ó. Tá? Não tô falando, não é utopia o que eu tô falando, tá? Com certeza, sem querer, N, ele fez a coisa certa pro perfil metabólico dele, sem querer, né? Então é isso aí. Isa, você estava falando de objeções. Sim. E tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas eu não gosto dos exercícios compatíveis com o meu tipo de sangue. A pessoa acha que não gosta porque ela nem sabe quem ela é e qual o perfil dela. Ela comprou o perfil que ela precisava viver porque os pais são assim, o chefe é assim, o sócio é assim, né? O trabalho exige que seja assim. Eu tenho um paciente de Santa Catarina que com 38 anos já tinha tido 2 infartos quando chegou em mim. Ele era um cara que nasceu na favela e ficou milionário, sabe? E chegou ali dando infarto, tá? Ele veio ali porque ele ficou sabendo de mim, ele é muito dinheiro, então já tinha ido em médicos muito caros e aquilo não estava resolvendo para ele. E ele justamente, ele era uma pessoa totalmente emocional, sanguiar, sabe? E ficou racional. Ele assumiu um papel de sangue B, ele assumiu um perfil de racional, de controlador, e aquilo estava demais para ele, estava cobrando muito o corpo, porque ele assumiu em função de vencer na vida, de sair da favela, pobre, passando fome, para ser uma pessoa que podia dar condições para a família. Isso exigiu que ele saísse do perfil natural dele e cobrou do corpo. Então, se ele continuasse daquele jeito, ele ia ter se realizado profissionalmente, mas ele ia morrer,
porque ele já via que não tinha muita esperança para ele. Ele já tinha tido 2 infartos, o médico falou que no terceiro talvez ele não ia, ou ele ficava sequelado, ou ele ia pro balaléu, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes, elas acham que não são, né? A Fernanda sabe bem disso. Quando eu comecei a falar para a Fernanda, a gente fez todo um trabalho de reestruturação de perfil, né, Fernanda? Porque quando eu comecei a falar para a Fernanda quem ela era de verdade, ela falava, não, eu não sou assim. Isso não combina comigo, isso não sou eu, isso não sou eu. Por quê? Por que a gente chegou nisso com a Fernanda? Porque a Fernanda tinha um monte já de... Posso falar de você, Fernanda? Pode. Tinha um monte de problemas físicos que a gente não conseguia trabalhar só no físico. A gente começou a entender que o físico dela estava sofrendo porque ela estava vivenciando um perfil que não era dela e estava forçando o organismo dela. Por isso que ela tinha problemas. E aí, quando ela conseguiu se identificar e voltar no perfil natural dela, ela nunca mais teve os problemas que ela tinha antigamente físicos. É isso, Fernanda? Sim. Sabe? É isso que as pessoas têm que entender. E emagrecer e depois manter requer também um trabalho de você viver dentro do seu perfil. E um deles é o exercício físico. Isa, outra objeção que pode aparecer também é essa aqui, ó. Mas se eu adequar meus exercícios com o meu tipo de sangue, vou perder os resultados que consegui até agora. Aí, Fernanda, é aquela questão, né? Às vezes a pessoa queima caloria, fica magra, beleza, que é o resultado que ela queria. Mas aí ela nem come tão natural assim e às vezes nem come o que é pro tipo de sangue dela. E aí, porque ela tá queimando calorias, isso, aquilo que a gente explicou no começo da live, beleza, ela consegue o resultado, ela tem medo de parar. Mas se ela adequar não só o exercício, mas os outros flancos do perfil metabólico dela, seja a alimentação, conforme o tipo de sangue, com a combinação correta, nos horários corretos, e outras coisas de metabolismo que ela adequar, ela vai poder fazer o exercício que é para o perfil dela e vai ter um resultado melhor. Não vai perder o que já conseguiu, vai melhorar além do que já conseguiu. Por quê? Porque daí também não vai ter dor, não vai ter outros problemas, não vai ter problema de inflamação, de infecção, não vai ter medo da Covid, né? Não vai ter nenhum problema, né? Então, na verdade, ela não vai perder o resultado, pelo contrário, ela vai ganhar. Além de se manter magra no resultado que já conseguiu, vai conseguir manter com mais facilidade e ainda melhorar todos os outros problemas físicos de saúde que ela venha a ter, né? Seja dores nas juntas, seja dor de cabeça, seja sono ruim, ansiedade, qualquer um que seja depressão, né? Porque depressão é um estado de corpo, ansiedade é um estado de corpo, síndrome de pânico é estado de corpo. Gente, só não é estado de corpo quando a pessoa tem pânico porque ela foi estuprada, porque ela viu um assassinato, porque ela teve um choque emocional muito além da conta. Aí é mental, é emocional. Quando a pessoa tem depressão, porque ela faliu e passou fome, porque ela teve uma coisa assim, viu uma guerra, sabe? A casa pegou fogo, a família inteira morreu, ela sobreviveu. Aí a depressão é psicológica, é emocional. Fora isso, é tudo estado de corpo. Não é uma questão. E mesmo aquela que é emocional, tem que melhorar o corpo para também o trauma emocional ter mais facilidade, né? E aí eu vou falar de mim, Fernanda, né? Eu passei uns problemas emocionais muito sérios, né? E aí com a correria e para compensar o tempo que eu perdi com tudo que eu vivenciei, que foi quase um ano, né? De muita adrenalina, sem dormir e tal, por esses problemas emocionais muito grandes, né? E aí eu via que eu conseguia ir melhorando, mas estava muito devagar. Aí o que eu fiz para dar Fiquei de jejum. Aí a Bíblia tá escrito jejuar e orai, né? Não é para fazer sacrifício para Deus, tá? Jejuar e orai. É que Deus sabe que quando você jejua, medita e ora e faz exercício de impacto que eu sou, ó, né? Aí você ressurge das cinzas. E foi fazendo uma dieta de uma semana só de líquido, exercício que eu sou, ó, de impacto
E aí, meditando e muita oração, zerou meu emocional. Tô ótima. Não tava conseguindo. As barreiras emocionais estavam muito grandes. Então, corpo são, mente sã, sabe? E tem que entender isso. Então, até as questões de depressão, de tudo isso melhora. Eu emagreci, mas estou muito ansiosa. Emagreci, mas não durmo de dia e de noite. Emagreci, minha unha ficou feia. Emagreci, minha pele ficou flácida. Emagreci, é porque emagreceu errado. O exercício está errado, a comida está errada, o metabolismo não corrigiu, né? É só corrigir que tudo isso ao mesmo tempo se equilibra. Isa, que dica você dá para aqueles que, mesmo tendo resultados desejados através dos exercícios físicos, o exercício físico não está alinhado com o tipo sanguíneo, não quiserem repensar sobre esse assunto? Vai atrás de saber o que você precisa fazer diante do seu perfil, né? Hoje nós estamos falando da tipagem sanguínea, então, diante do seu tipo de sangue, vai atrás primeiro de saber se o seu tipo de sangue é esse mesmo, né? Igual, hein? E aí você, diante disso, vai atrás de entender as alimentações corretas, fazer uma lista de exames para saber o que precisa suplementar no seu organismo e fazer o exercício correto. Faça uma experiência, essa é a dica prática, de corrigir o que é do seu metabolismo e fazer o exercício correto, e depois de 3 meses vocês podem vir me contar que todos ficaram 100% ótimos, tá? Conseguiu manter o que já conseguiu, conseguiu se sentir melhor ainda. Se já se sentia bem com o jeito que fazia antes de exercício, vai se sentir melhor ainda, com mais resultados, conseguindo manter com mais facilidade tudo que conseguiu. Pode fazer 3 meses, essa é a minha dica, 3 meses de experiência. Legal. Mas não esqueçam de contar para nós depois, que nós assim, estamos aqui interessados em saber os resultados, né? Tem alguma pergunta? O tipo de sangue também tem relação com o tipo de fibra muscular, pois sabemos que o tipo de fibra muscular influencia todo o resultado, seja para hipertrofia e resistência de exercício. Com certeza, com certeza. Inclusive, tem também uma analogia que a gente faz do biotipo orgânico da pessoa. Tipo, tem biotipo pulmão, biotipo pâncreas, biotipo hormonal, biotipo gástrico, biotipo rim. Eles também têm biotipos diferentes de fibra muscular, o corpo funciona muito diferente. Então, o biotipo rim, ele tem mais facilidade de perder os minerais, e principalmente minerais de músculo, na urina, né? O biotipo pâncreas, ele tem a ver com um desequilíbrio insulínico muito grande, e aí a resistência dele também, se não estiver bem equilibradinho, fica menor, né, para fazer exercícios de impacto. Aí o biotipo pulmão, ele fica sem ar com facilidade, né? Então a gente não tem que também só saber o tipo de sangue para saber o tipo de metabolismo. Tem a história do vespertino, do matutino, né? Qual o órgão dominante dessa pessoa? Tudo tem a ver. Já pensou que preparadora física massa que você vai ser quando você dominar tudo isso ao fazer a anamnese do seu cliente antes de indicar o exercício correto para ele? Vai ser um profissional top, hein? Isso aí. O tipo de sangue é um dos perfis, né? Um dos perfis metabólicos. Para entender um perfil metabólico, tem que fazer mapeamento. E aí entra todos que você falou agora. Isso, todos. Tá? Se não tiver mais perguntas. Então, gente, ficamos aqui por hoje, tá? Muito obrigado pela atenção. É sempre uma alegria, honra e glória estar com vocês. Obrigado pela participação, Ene. Você é muito chique, tá? Espero que você seja uma profissional terapeuta muito massa daqui pra frente, tá? Então, gente, fiquem com Deus. E espero que vocês estejam com a gente, sempre aprendendo e levando para a vida essas dicas, tá? São conhecimentos muito valorosos e eu sei porque eu uso em mim, e é água divisora na vida da gente, e usando esses conhecimentos em prol da nossa saúde, do nosso corpo ideal, sem nenhuma gordurinha localizada, porque isso é o princípio de doença, ok? Então, fiquem com Deus.
Amem muito no fim de semana, sejam luz na vida dos seus familiares, rezem bastante. Fim de semana dá para meditar, dá para se alimentar bem porque dá tempo de fazer a comidinha com mais calma. Então aproveitem o fim de semana para serem mais felizes, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço. Espero vocês na segunda. Tchau, tchau.